Então, é assim, o membro que estava ali, que a gente viu, alguém viu, alguém da igreja ou algum líder muito bem ocupado na sua vida, muito perfeito, muito santo e muito pronto para julgar, viu alguém da liderança tomando um guaraná com alguém que está tomando cerveja, mas quem tirou a foto achou que aquele guaraná era uma cerveja. Então, assim, nem era uma cerveja. Se fosse também, pelo amor de Deus, né? Deixa ele tomar a cervejinha dele, não tá fazendo mal pra ninguém. Mas, não obstante não ser a cerveja, o julgamento é tão rápido, é tão ágil, que essa foto que essa pessoa tirou é levada para a igreja e isso é motivo suficiente para esse membro ser afastado daquele lugar de liderança que ele está. Aí você pensa, se a igreja tem esse tamanho rigor para julgar uma coisa dessas, para julgar um guaraná que parece cerveja, e para julgar uma cerveja com um amigo, não é uma agressão, não é um abuso. Aí se isso acontece, se acontece de fato um abuso entre pastor e ovelha, se acontece um toque inapropriado, que é abuso do mesmo jeito, se acontece qualquer coisa, o que você espera da igreja? Que você afaste esse pastor, certo? Errado. O que acontece eu conto para vocês, porque eu vivi isso. O que acontece esse pastor é tirado de onde ele está e é transferido para outra igreja. A gente pega o problema aqui e a gente leva esse problema para o mais longe possível, para esse problema continuar dando cria, para esse problema continuar abusando de outras mulheres. E isso considerando que você disse assim, olha, eu sei que isso já aconteceu antes, eu sabia, só que eu não queria julgá-lo, eu não sabia se isso era verdade até que isso aconteceu comigo. E isso foi um trauma absurdo na minha vida, porque eu relatei isso para a igreja, eu vi ele sendo transferido, eu não vi nada acontecendo com ele a não ser uma transferência, e quando ele me viu depois do que aconteceu, ele ainda me olhou com o olhar mais debochado do mundo, porque ele realmente estava rindo da minha cara, né? Ele estava rindo no sentido de, olha só, nada vai acontecer comigo. Com você vai ficar com as marcas disso, você vai ficar com essa dor e com a incerteza que eu fiquei por anos achando que eu tinha julgado mal aquela pessoa, de que eu tinha julgado mal esse pastor e que de repente nem tinha sido nada demais, de que eu tinha imaginado, porque o olhar que ele me olhou foi de tanto deboche, que ele fez com que eu pagasse de louca. Até que recentemente eu descobri, numa sessão de hipnose, que isso aconteceu de verdade, sim. Eu pude ter a plena certeza de que isso aconteceu, porque aí não foi meu consciente mais se contou, foi meu subconsciente. Que é isso que acontece na hipnose. O nosso consciente que está aqui nos defendendo, que está aqui falando, Marina, isso não aconteceu, até para que doa menos, eles saem um pouquinho de cena, e aí o que aconteceu de verdade, que está aqui no inconsciente, gravadinho, registradinho, aparece. Então, esse assunto ainda está mexendo muito comigo durante esses dias, porque eu passei anos acreditando naquele olhar de você tá pagando de louca. E não obstante isso, eu já passei por N outras situações de pastor, escambau da liderança, de passar por joguinhos emocionais que duraram anos, de líder casado, que eu abracei como um pai, que eu considerava um pai, e que fez todo um joguete emocional comigo que eu só fui descobrir bem depois, assim, fui descobrir mais claramente quando eu disse que ia me casar, porque a reação não foi boa. E depois eu fui ligando todas as pontas e eu vi o que estava acontecendo. Então, assim, isso porque era uma pessoa muito, muito, muito próxima e que estava acima de qualquer suspeita. Então, eu já contei 2 de grandes traumas da minha vida que tem a ver com situações espirituais, que tem a ver com pessoas que supostamente estavam ali para me fazer o bem. Ainda tem uma terceira, mais recente.
e que acontece muito, acontece com várias pessoas, então vai ser mais fácil você se identificar e você, mulher, entender que isso não é normal. Eu estava num período de muita depressão e eu fui me aconselhar com um pastor, isso recentemente. Eu fui me aconselhar a respeito daquilo, foi uma entrevista, porque estava me conhecendo também um pouco mais naquele momento, e um aconselhamento, mas naquele momento acabou sendo só uma entrevista. Mas uma das pautas foi quando, como, em qual posição, todos os detalhes possíveis de como eu perdi minha virgindade. E de quantas pessoas eu já estive antes de me casar. E a minha mãe também. Aí eu te pergunto, isso é uma pauta para ser tratada num escritório fechado entre ovelha, pastor, ovelha? Eu nunca consegui ser essa ovelhinha que vocês queriam que eu fosse, não mais. Mas assim, além de tudo, o abuso foi maior porque eu estava ultra fragilizada, eu estava numa depressão profunda, eu não estava bem. E aí, nesse momento de maior sensibilidade, ele tirou de mim coisas que eu não gostaria de ter contado, porque são pessoais. Mas eu te conto o porquê disso. Eu tenho certeza que nessa segunda visita, isso ia virar o que vira todas as vezes. Porque os pastores têm um ritual. Primeiro ele revira a sua vida o máximo que ele pode. E depois ele te convence de que tudo o que você viveu, todos os seus pecados, relações fora do casamento, foram a causa de você estar mal como você está. Eu sabia que isso ia acontecer, então obviamente eu não voltei mais. E na verdade, depois que a ficha caiu do que de fato eu passei ali, foi absurdamente ruim também. Eu me senti muito abusada, eu senti que realmente aproveitou-se de um momento de muita fragilidade, isso foi horrível. Bom, vamos falar das prioridades da igreja, porque eles se dizem, né, os mais certos, os mais corretos, os mais todos, né, os donos da verdade, literalmente, porque o cristianismo realmente acredita que não existe nenhuma outra verdade a não ser nele. Então, todo o resto, tudo que as outras pessoas pensam, assim, não passa pela cabeça de ninguém que possa existir uma outra forma de significar a fé, de entender as coisas. Isso é uma outra coisa que é libertadora. Finalmente, não ter que ficar julgando as pessoas pela religião delas, por nada, e entender que elas são os que elas são e pronto, sabe? Não ter que pensar, como eu já quis ser missionária, em ir lá no coitado índio lá na Índia, na terra dele, que passou a vida acreditando em várias coisas, no sol, na lua, na energia, num monte de coisa que foi a forma como eles significaram o Deus deles. Eu não tenho que ir lá e ficar falando que isso está errado. Como uma experiência recente que eu passei esses dias também, de estar com uma senhorinha toda católica indo lá para Aparecida do Norte, me contando e falando que ia colocar meu nome lá nos barquinhos, né? Parece que tem barcas que eles colocam as orações, e eu poder falar de coração, obrigada, tudo bem, sabe? Antigamente eu penso no quanto eu era rude, o quanto eu era grossa, e como a prepotência cristã, prepotência protestante e tantas outras de falar assim, não, eu não acredito nisso, eu não quero, não sei o que. Eu falei, muito obrigada, querida. Falei com ela hoje, inclusive. E ela me falou que fez isso mesmo ontem. E eu fiquei feliz, agradecida, e eu fiquei pensando de como, sabe, a igreja deturpou isso tudo também, sempre na minha vida, assim, se não é do que a gente prega, se não é aquilo que a gente acredita que está errado, e é mal, é ruim, é pecado, vai me trazer coisas ruins. E essa senhorinha estava lá, uma senhorinha fofíssima, inteligente, sábia na simplicidade dela,
que sem saber ler e escrever já foi parar lá em Roma, sabe? E como assim a gente se distancia das pessoas para julgar, para não olhar de perto o que elas são e como elas são. E, enfim, as prioridades da igreja são outras. As prioridades da igreja são chegar em um lugar onde as pessoas ainda não têm ouvido falar de Deus da forma que nós ouvimos, de um Deus, de Cristo, da salvação, de tudo isso. Formar uma igreja ali, juntar dizimistas, né, óbvio. E aí depois a gente pensa se elas estão com fome, se elas estão com sede, se elas têm escola, se elas têm médico. Então, assim, é toda uma visão de amor muito, muito joia, né? Muito bonita, assim. Enquanto a gente está falando mal de ateus, assim, cristãos amam falar mal de ateus, né? Tá lá a Angelina Jolie, um bando de gente que não acredita em Deus fazendo obras sociais, indo pra África, indo pra não sei onde, sendo embaixadora. E a igreja cristã tá nessa, sabe? De que o que ela tem que fazer é convencer o mundo de que ela tá certa. Esse é o grande poder que rege a sociedade hoje, não tem outro. Não adianta, assim, acima de política tá o poder da igreja. O poder que te faz o tempo todo ter medo do inferno, ter medo de tudo que você faz para viver em prol daquilo que eles te colocaram como certo. E em torno disso você tem medo de ser você, de se exercer, de falar o que você pensa, porque eles sempre vão ter algum argumento para te provar que você está errado. Eles são os donos da verdade, então fica bem complicado discutir mesmo. É isso. Eu acho que eu não consigo mais falar por hoje, ainda tem muita pauta, muito assunto, mas eu vou fazendo em outros vídeos. Esse eu devo dividir em 2 partes. Os comentários vão estar desativados em homenagem aos queridos cristãos odiadores, que eu sei que, se puderem, vão me xingar bastante, mas enfim, se quiser compartilhar e me xingar, fica à vontade. O ódio é seu, não meu, eu não vou acumular ele pra mim. Eu só tô colocando aqui a minha verdade, aquilo que eu vivi, que vivenciei, porque estavam sufocando. Tudo isso que eu falei, eu demorei muito a gravar esse vídeo, parei, interrompi, continuei de novo, tô com uma pressão assim, na cabeça o tempo todo, porque é muito estressante falar disso, é muito difícil falar disso, e olhar pra mim mesma e pensar que eu fiquei tanto tempo como num transe hipnótico mesmo, só recebendo aquelas ordens da igreja sem questionar nada, sem parar para olhar no pouco sentido que elas faziam e tudo de mal que eu já absorvi. Então, assim, não tentem, vocês que verem esses vídeos, que me conhecem, não tentem me dissuadir, não tentem achar que isso é fase. Não é fase, eu sou bem adulta, eu sou bem madura, eu sei o que eu quero, isso não é um até breve, isso é um adeus. Em relação à igreja, sim, em relação a Deus, estou cada vez mais firme e forte, comunicando com Ele pessoalmente, no meu coração, com a minha vida, com a minha conduta, levando para as pessoas tolerância, amor, respeito. É isso que eu quero vibrar para o mundo aquilo que eu quero, não só para mim, egoisticamente, mas o que eu quero para o outro mesmo. Eu quero que o mundo viva em amor. Se a gente tem que conviver nesse inferno aqui, porque o inferno é esse, não tem outro, isso aqui é o inferno, e se você acha que não, você só pode ser muito insensível, você não está preocupado com quem está morrendo, com quem está sendo abusado, com quem tudo, e para olhar na sua vida e ver se isso aqui é fácil, se viver nesse lugar é fácil. Então imagina viver com intolerância, com não amor, com o julgamento que vocês vivem. Então é isso, a mensagem é essa. Até a próxima, beijo e até mais.